Olá, meu nome é Ellen e eu nunca gravei um vídeo desse antes. Eu nunca fiz um vídeo falando sobre nenhuma experiência pessoal minha ou sobre o cristianismo. Eu não tenho aqui nenhum equipamento decente e também não tenho equipamento de som. Eu tô aqui no calor de 40 graus do Rio de Janeiro, mas eu tô aqui porque uma missão me foi dada e ela será cumprida, em nome de Jesus. Eu tô aqui para contar sobre o meu testemunho. Eu tenho certeza que Deus vai usar esse vídeo para a boa e perfeita vontade dele. Em nome de Jesus. Meu nome é Ellen, tenho 23 anos e eu fui cristã da minha... Eu não vou dizer que eu fui cristã da minha infância até a minha pré-adolescência, porque eu acredito que eu tomei conhecimento de Deus aos 12 anos, 11, 12 anos, que foi quando eu fui verdadeiramente batizada, mas antes eu já tinha um bom conhecimento e alicerce de quem Deus era. E aos 12 anos eu decidi me batizar. Porém, eu me decepcionei muito com pessoas cristãs, com figuras que se diziam cristãs, mas não condiziam com a realidade do ensino. Eu saí do evangelho. Porém, aos 22 anos, ano passado, eu me reconciliei com Deus. E tudo o que eu vou dizer a partir de agora é um testemunho de como Deus me alcançou e como Deus espera que eu alcance você. É isso mesmo. Bom, primeiro, eu queria ir bem do início. Eu queria ir no início de tudo, que é sobre a minha volta a Cristo. Mas esse vídeo não é sobre a minha volta a Cristo. Esse vídeo não é sobre a minha volta aos caminhos do Senhor. Esse não é como Deus me achou e como foi o meu caminhar de volta aos trilhos do Senhor. Esse vídeo, ele é basicamente sobre como Deus quer muito que eu chegue até você. Esse é o testemunho sobre como o Senhor tem instruído o meu coração para ganhar almas para Ele e os meios que Ele fez isso acontecer. Eu sou alguém que gosta muito de estudar e conhecer a Cristo, e quando eu voltei aos caminhos, o Senhor instruiu muito o meu coração para que eu adquirisse muita sabedoria da palavra e conhecesse mais a fundo a Ele. De modo que eu me debrucei em devocionais, me debrucei em conhecimento de Deus, na palavra do Senhor e em me envolver verdadeiramente com Ele. Todavia, eu começava a sentir que o que Deus falava comigo não podia ficar restrito a mim, que eu precisava fazer algo que eu pudesse transmitir para outras pessoas esses ensinamentos que na minha vida têm se tornado um manancial de vida, de plenitude. Todas as minhas descobertas não podem se manter para mim mesma. Então eu comecei a sentir que eu precisava contar isso para alguém. Eu comecei a contar para mais pessoas. Se antes eu tinha vergonha, receio de falar sobre, eu comecei a sentir um impulso muito forte de falar da vontade de Deus. E eu comecei a fazer isso cada vez mais pro meu pequeno ciclo social, que é o meu noivo. Falo com a minha mãe, com a minha sogra, falo com as pessoas ao meu redor. Às vezes, pessoas nas quais eu sentia Cristo dizer ao meu coração que eu precisava conversar com elas. E nisso muito me alegrava, mas eu sentia um chamado para algo mais profundo. Porém, não dava muita importância pra isso, afinal o nosso ego sempre gosta de dizer pra gente que a gente tem que se destacar e fazer mais. Eu comecei a sentir que talvez pudesse ser minha carne ou alguma coisa do tipo. Então o que eu fiz? Continuei lendo a palavra, fazendo meus devocionais, conversando com meu PGM, conversando com a minha família, conversando com amigos, conversando com pessoas talvez distantes, mas que o Senhor tocava no meu coração de contar para elas. Até que um dia o pastor da minha igreja, pastor Adiel, ele estava pregando no final do ano, em dezembro, a respeito das nossas resoluções de fim de ano. Ele fala como a gente sempre fala sobre perder um peso a mais, sobre como a gente vai ser mais focado nisso ou naquilo, mas ele fala nessa pregação sobre como a gente faz isso de acordo com a cosmovisão cristã. Será que a gente está pensando nos valores do reino quando a gente está buscando resoluções de fim de ano? Será que a gente pensa no que eu vou fazer mais pro reino dos céus, para Deus esse ano?
E ele discorre sobre esse assunto à luz do Evangelho, mostrando que tudo o que a gente faz é para Deus e por Deus. De modo que, em meu coração, eu comecei a pensar: o que eu posso fazer pro Pai? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer que está nas minhas mãos, no qual eu tenho recursos? E eu pensei: eu vou começar a falar do Evangelho nas redes sociais. Eu vou começar a contar da minha conversão, do que Deus tem instruído meu coração, de como eu fui pra garota que amava bruxaria, o cultismo, como uma mulher que repudiava igrejas, repudiava só de alguém falar sobre o cristianismo, como que eu fui disso para alguém que ama profundamente a palavra e ama a Deus e ama conhecer a Deus. Então, até que a vida passou um pouquinho, começaram a acontecer algumas coisas e eu fui deixando cada vez mais de lado. Até que teve um dia que eu me senti confrontada e numa noite eu perguntei: Senhor, eu tenho tido isso no meu coração há muito tempo, mas eu não sei se isso realmente parte do meu coração ou se é da minha carne. Porque é uma coisa que eu penso muito em fazer, mas talvez não seja nem algo que o Senhor me chamou pra fazer. Eu comecei a falar várias coisas com o Senhor nessa noite antes de dormir. Como eu sempre faço, leio a palavra e vou orar. E aí eu comecei a indagar o Senhor, falando: Deus, meu Jesus, eu não tenho tanto conhecimento, eu não tenho tanta capacidade, eu não tenho tantos recursos. Eu tenho medo de expor e falar, e talvez falar besteira. Senhor, eu botei tantos empecilhos, eu botei empecilhos que eu sentia no meu coração. Até que o Senhor foi pra igreja na manhã seguinte. Eu fui na igreja com o meu noivo, a minha sogra. E nesse dia estava acontecendo algo na igreja. A pessoa que gerenciava as mídias da igreja estava se mudando para São Paulo. E o pastor fez uma pregação voltada como as redes sociais podem servir o evangelho. Deus, ele falou diretamente ao meu coração e todas as perguntas que eu fiz ao Senhor, tudo que eu questionei a ele, o Senhor me respondeu. Se eu falava que eu não tinha conhecimento, o pastor rebatia falando como Isaías, Jeremias também se indagaram as mesmas coisas que eu me indaguei quando o Senhor os chamou. Como o Senhor põe a palavra na boca de quem Ele quer e como Ele faz a obra com quem Ele quiser. E nesse dia o pastor discorreu sobre como ele age ele pode agir através de reels, de postagens, de coisas que talvez pessoas agem inúteis e banais. O Senhor possa usar a glória dele para resplandecer esta glória na vida das pessoas, essas pessoas serem tocadas. Eu pensava que era inútil, eu pensava como? O Instagram não é tão banal. As pessoas estão ali simplesmente por nada, muitas das vezes. Será se realmente esse é um caminho? E o Senhor me respondeu nesse dia, nessa manhã. De modo que o pastor, ele pediu para pessoas que sentissem o chamado, esse chamado de usar as redes sociais como um campo missionário, fossem à frente. E eu fui, só tinha eu lá. Naquele dia eu entendi que o Senhor queria muito, muito que eu agisse, que eu fizesse algo a respeito. Porém, novamente, como uma boa humana com um corpo caído como o meu, eu novamente comecei a enveredar para outros caminhos, porque eu entendi assim, ok, eu vou fazer o que tem que ser feito, mas eu também posso fazer outras coisas, eu também posso ir para outros caminhos. Eu posso falar um pouquinho de Deus nas redes sociais, mas eu também posso trabalhar com outra coisa, fazer outra coisa, e foi aí que eu comecei a querer não fazer o que Deus tinha me mandado, mas em contrapartida querer outras coisas, me movimentar para fazer outras coisas. Um minuto, muita sede, tá muito calor. Então, por exemplo, eu fiz um concurso para entrar numa faculdade. Eu disse: Senhor, eu quero fazer uma faculdade de teologia, Senhor, mas eu não tenho como. Em nome de Jesus, eu consigo esse concurso. Não passei. Orei muito, mas não passei. Eu fiz também um concurso literário que eu queria muito ganhar. Eu acreditava que isso poderia abrir portas para mim, enfim. Também não ganhei. E o Senhor tocou meu coração para dizer como eu estava despendendo tanta energia para outras coisas e não para aquilo que Ele tinha me mandado. E eu fiquei assim: ai, Deus, é verdade, né? Só que a última cartada final nesse sentido foi quando bem recentemente, eu diria que tão recentemente que foi ontem, eu decidi que eu ia trabalhar com redes sociais, mas não da forma que o Senhor tinha me estipulado. Como assim, Ellen? O coração do homem é enganoso. A própria palavra diz que o nosso coração é enganoso e a gente quer se enganar.
E eu comecei a dizer pra mim mesma que eu queria ser social media, gerenciar mídias sociais das pessoas e, de certa forma, me posicionar como uma mulher cristã, mas não necessariamente fazer conteúdos exclusivamente para um campo missionário nas redes sociais. Então, eu comecei uma estratégia digital, eu orei a Deus, comecei uma estratégia digital e comecei a caminhar nessa direção. Tanto que hoje, no dia 22, o meu Instagram está posicionado de uma outra forma, que é marketing pessoal, que é onde eu queria me engajar. Só que ontem à noite, essa manhã, eu orei para Deus, porque percebi que enquanto eu trabalhava nisso, enquanto eu trabalhava nessa estratégia, eu não estava sentindo a boa vontade do Senhor, eu não estava sentindo a presença dele ali, eu não estava sentindo a mão dele sobre o projeto. E aí, compreendendo isso, conversei com o Senhor e disse: Senhor, eu não tô sentindo o Senhor. Embora eu esteja aqui, eu não sinto o Senhor. Eu não sinto a tua mão. E eu disse: Senhor, talvez seja da minha carne o que eu esteja fazendo, mas talvez seja da minha carne eu também não fazer. E eu busquei discernimento no Senhor, pedindo: Deus, eu preciso que o Senhor confirme no meu coração. Fala comigo, meu Deus. O que o Senhor quer que eu faça? Está errado eu querer trabalhar? É um trabalho digno, um trabalho de muita relevância, sim. Muitas social medias ajudam muitas pessoas a se posicionarem na internet e tudo mais. Eu vou falar que eu sou cristã, eu vou me posicionar como cristã, mas acho que não foi pra isso que o Senhor me chamou, não é? Mas eu preciso muito que o Senhor fale ao meu coração, porque eu não sei. E então eu adorei ao Senhor pedindo para que Ele me ajudasse e me botasse no direcionamento que Ele gostaria que eu estivesse. Nesses dias em que eu estive trabalhando nesse projeto, eu também senti muito forte no meu coração um cansaço de ser cristã. Um cansaço que diziam coisas no meu ouvido como: é tão chato, é tão desinteressante, é tão cansativo ser crente. Ai, meio que já deu, né? Meio que já deu. Tá cansativo. Não. Você podia ficar um pouco off. E, gente, é engraçado, é até mesmo um pouco escandaloso esses pensamentos. Mas eles vêm muito sorrateiramente, muito sutilmente. Eles vêm como um cansaço, uma fadiga, um sopro. Até que você sente que aquilo faz parte de você. E ao ver aquilo no meu coração, imediatamente eu orei a Deus e disse: Senhor, o que está acontecendo? Eu já provei suficiente do mundo para compreender que não há exatamente nada nele que me convença a querer melhor do que a tua presença, mas eu tô sentindo isso. Hoje eu compreendo que aquilo foi uma opressão espiritual, porque todas as vezes que eu estive querendo começar esse trabalho, começar um campo missionário nas redes sociais, o meu coração começava a querer outras coisas. Ia para uma luxúria mundana. Não uma luxúria mundana escandalosa. Era uma forma que o inimigo sempre age, que é com a sugestão e uma verdade com meias verdades. Ou seja, estudar, querer fazer uma faculdade de teologia não é uma coisa ruim. Mas nesse momento Deus tinha mandado eu fazer uma só coisa e eu não tinha feito. Eu não poderia fazer e depois orar a Deus para que Ele abrisse as portas, mas não. Eu comecei a querer fazer tudo menos o que o Senhor tinha estipulado que eu fizesse. E agora falando, lembra um pouquinho a história de Jonas, né? E nesse processo, eu queria me distanciar do que o Senhor tinha me mandado fazer. Mas até então a minha fé não tinha sido atacada. Mas dessa vez, quando eu comecei a querer produzir, enfim, fazer coisas nas redes sociais, o meu coração começou a querer se distanciar do Senhor. E nesse momento foi que eu orei a Deus. Então eu orei a Deus. No mesmo momento que eu orei para que o Senhor me desse discernimento do que fazer, eu também orei para que Ele me desse discernimento sobre o meu coração e porque eu estava me voltando contra Ele. Até que essa manhã, no dia de hoje, 22 de agosto de 2025, essa manhã, eu tive um pequeno pesadelo. Com um familiar meu.
E nesse pesadelo, eu acordei clamando, né? A gente tem um pesadelo, a gente já quer orar ao Deus vivo e dizer, Senhor, por favor, toma essa pessoa nas tuas mãos. Até que eu comecei a querer orar por muitas coisas. E eu orei ao Senhor assim, Deus, eu peço para que em nome de Jesus, o Senhor me direcione, me dê direcionamento sobre quais são as minhas prioridades. Porque eu acredito que as minhas prioridades, elas estão erradas. Eu acredito que o meu coração pode estar nas coisas erradas. E eu peço muito que o Senhor me ajude. Gente, essa foi uma oração que eu fiz hoje de manhã. E eu vou dizer o que o Senhor fez. Eu tinha, essa manhã, dia 22 de agosto de 2025, eu fiz a pergunta para Deus, Senhor, eu preciso de uma resposta, eu preciso que o Senhor me ajude a pôr verdadeiramente, totalmente o meu coração em Ti. Me ajude a fazer de acordo com a Tua vontade. E se possível, por favor, me responde através de um sonho, porque Ele é tão maravilhoso que Ele fala comigo em sonhos. Ele fala o meu coração, fala através da palavra, fala principalmente através da palavra e da oração, até porque não existe sonho, não existe profecia, não existe absolutamente nada que não passe pelo crivo da palavra e do nosso relacionamento com o Senhor, ou seja, nós temos que estar sempre o quê? Vigiando e orando. Vigiar e orar para que não caiam em tentação. Precisamos estar sempre em união de oração com Deus e com a palavra dele. De modo que eu sei que em uma vida de oração, uma vida de palavra, passando tudo pelo crivo da palavra do Senhor, nós temos experiências maravilhosas com ele, como desse sonho, por exemplo. Então eu disse, Senhor, por favor, me dê um sonho. Fala comigo. E nisso eu falei, vou ler um pouco a palavra, descansar um pouco o meu coração, a minha mente, para me preparar para dormir. Nisso que eu comecei a dormir, eu senti algo que já tinha acontecido comigo, isso eu quero falar na história da minha conversão, que foi o meu espírito saindo do meu corpo. Eu senti a minha alma se deslocando do meu corpo e eu me senti sendo arrastada pra cima, pro céu. E eu pensei, que maravilha, eu tô indo pro céu. Eu estou encantando com o Senhor, Jesus vai falar comigo. Eu tô dizendo isso dessa forma porque já tinha acontecido experiências dessa antes comigo. E eu fiquei muito feliz, e aí então eu fui pro céu. E no céu, gente, foi exatamente como a gente lê na Bíblia, na palavra do Senhor. Eu senti o bem-estar completo. Não existia absolutamente nada que estivesse fora do lugar. Sabe quando você tá num momento que o tempo está agradável na temperatura certa? O seu humor, você tá com o humor no ponto certo, você tá exatamente todas as suas vontades estão bem atendidas e sanadas. Isso acontece uma vez na vida, outra na morte aqui na Terra, né? Mas naquele momento eu senti tranquilamente. Eu não estava com os meus olhos abertos, não. Muitas das vezes que isso aconteceu comigo, eu sempre tive muito medo de olhar. Por quê? Porque muitas dessas vezes, nessas épocas, eu não era cristã, não estava vendo na palavra, eu não estava nos braços do Pai, então eu tinha muito medo de olhar. E, em primeira instância, eu tive medo também. Porém, naquele momento, eu também percebi que eu não estava, como que se diz? Estava vedado a mim. Eu não conseguia ver, mas eu conseguia tranquilamente sentir. Eu sentia um frescor, uma agradabilidade, eu me sentia tão bem, existia tanto amor e beleza e tranquilidade naquele momento que eu fiquei tão feliz, mas durou tão pouco tempo. Durou muito pouco tempo. Eu fiquei, parece que na mesma hora que eu cheguei, eu me senti sendo puxada novamente. Nisso que eu me senti puxada, eu conseguia compreender plenamente o que estava acontecendo. Eu me senti arrastada, não conseguia ver muita coisa, como eu disse, eu me dava vedado, via tudo branco, mas eu fui vedada e fui empurrada, não me senti empurrada de forma nenhuma, mas eu me senti arrastada, e nisso que eu fui arrastada para baixo. Comecei a descer e descer e descer até que eu vi um lago de fogo. Jesus me ajude com esse momento, porque foi difícil. Eu rio de nervoso, tá, gente? Uma característica minha. Foi muito difícil nesse momento. Eu vi um lago de fogo e nesse momento eu não estava mais com o olhar vedado, não. Ele já dava pra ver bastante coisinha. Então eu tinha ali um lago de fogo. E nesse lago de fogo eu me senti sendo sustentada e eu ia descendo cada vez mais emergindo naquele lugar. Eu via muito fogo e eu via pequenos... Eu tava de cima, né, e cada vez mais profundamente, então de cima
eu via pequenininho, e quanto mais eu me aproximava, eu via em uma escala melhor. E eu via primeiro só fogo. Quando eu chegava perto, eu via pessoas inteiramente sendo queimadas. Sabe quando uma pessoa entra em combustão? Quando ela toda pega fogo? Eu via muitas centenas de milhares de pessoas. Se vocês acham, por exemplo, vocês podem pegar qualquer show na internet, no YouTube, de algum cantor super hiper mega famoso, eu tô falando de popstar internacional, mundial, com esses shows enormes que vão, sei lá, que lotam estádios e tudo mais, é muito maior que isso. E eu via muitas centenas de pessoas. E o Deus tocou no meu coração naquele momento e me disse: cada uma dessas pessoas foram seres humanos na Terra. Cada uma dessas pessoas já estiveram na Terra. E eu comecei a me sentir angustiada ao ver aquela sensação. Eu via muita murmuração, muita angústia. As pessoas murmuravam, mas eu, por mim mesma, eu não sentia nada. Eu só observava. Nisso que eu estava observando, eu via muitas pessoas e não parecia que eu estava lá de fato. Eu não era um ser integrante dali, eu realmente parecia um objeto de fora. Porém, eu olhava ao redor e eu dizia: meu Deus, preciso sair daqui. E eu começava a clamar o nome do Senhor, porque a gente acredita, né, que não é que a gente acredita também, como eu já tive experiências um pouco parecidas, mas que na verdade não vinham da parte do Senhor, mas acredito que uma parte inimiga, do inimigo. Meu primeiro ímpeto foi de começar a clamar o nome do Senhor. E tá certo, né, tá certo, mas a palavra de Deus sequer saía da minha boca. Não tinha como eu falar a palavra de Deus. E eu consigo entender como que o nome de Deus vai ser dito num lugar tão fora da santidade como aquele. Eu não conseguia falar a palavra do Senhor. Eu queria dizer Deus. Não saía nada. E muitas pessoas murmurando, até que eu olhei pro chão. Tava tentando ver o chão e eu via que não existia beleza. Eu tentava olhar, não tinha nada de belo, nada que fosse atrativo. Sabe, toda aquela beleza, aquela sensação de completude, plenitude que eu senti no céu, agora no inferno eu não via absolutamente nada. E nesse momento, o Senhor disse, eu senti no meu coração, do Senhor me mostrando no todo qual era a minha prioridade. Tirar pessoas daquele lugar, levá-los para o céu, ou qualquer outra coisa. De acordo com essa realidade, qualquer outra coisa se tornava tão pequena, tão idiota, tão inútil, ao lado daquela realidade suprema, verdadeira e tangível. Tudo ficou tão óbvio, claro e nítido. Nada faz sentido. Pra que fazer qualquer outra coisa? E então eu ouvi um anjo, eu acho que era um anjo, ouvi algo dizer assim: nós precisamos sair daqui agora. Foi essa palavra. Nós precisamos sair daqui agora! Foi essa palavra que eu ouvi. E aí eu senti, opa, será que tô ficando aqui mais tempo do que eu deveria? Então, se antes eu era uma espectadora, eu não estava mais me sentindo como uma espectadora. Eu comecei a me sentir sugada. Aqui começou a ser sugado. Eu começava a sentir algo sendo sugado, tirado de mim. E aqui também, da minha costela. Não entendo porquê. Não perguntem. Não entendo se tem base de lógica nisso, não sei. Eu simplesmente senti. Isso aqui é uma experiência que eu tive, enfim. Eu comecei a sentir isso daqui meu sendo sugado e esvaído. Parecia que aqui estava saindo eu estava saindo aqui. E aqui também estava saindo. Até que eu comecei a orar e clamar, né? Porque eu percebi, tá bom, eu estou aqui mais tempo do que eu deveria. Será que Deus vai me esquecer aqui? Eu não quero ficar aqui. Eu comecei a ficar louca, surtada. Eu comecei a ficar... Eu não conseguia falar, né, direito, mas até que, glória a Deus, eu consegui começar a orar. Só que a todo momento que eu sabia que eu estava lá, e eu estava vendo, e eu estava completamente consciente, do mesmo jeito que eu tô aqui, consciente de que existe uma câmera aqui, existe um celular, existe um lugar, um ambiente, eu também estava no sonho. E eu também estava hiper consciente em relação ao meu corpo. A todo momento que eu sentia que o meu espírito estava lá, o meu corpo dormindo estava na minha cama. Eu conseguia sentir plenamente o meu corpo, a posição que eu estava dormindo. Então eu comecei a clamar o nome do Senhor. Por quê? Porque eu senti que se existia um anjo, ou qualquer coisa que tinha me trazido, que estava ali atrás de mim,
parecia que ele tinha sumido. Eu estava começando a esvair. E eu comecei a ficar louca. Até que, rapidamente, eu acordei. Eu não sei o que aconteceu espiritualmente, me foi vedado, não sei se era um anjo, não sei o que era, não sei. Essas são as características que eu consigo me lembrar do momento. Mas o que isso tem a ver, Ellen? Isso tem a ver que eu fiz um pedido pra Deus essa manhã. Eu perguntei pra Ele qual era a minha prioridade. E Deus me mostrou que a minha prioridade é você. Minha prioridade é você, que tá vendo esse vídeo nas redes sociais, onde for que seja. E Ele queria muito que eu alcançasse você. Desde o início da minha conversão, Ele quer você. Desde a minha conversão, Ele quer me usar para que o amor dele chegue até você. Ele me levou literalmente do céu pro inferno para que eu conseguisse compreender que a prioridade, a minha e a dele, é que você esteja com a gente no céu. Meus queridos, eu quero deixar uma coisa clara aqui para vocês. O céu, quer dizer, a morte, ela não é um lugar de descanso. A gente tem essa ideia de que fulano, ciclano morreu e descansou. Foi pro céu. Essa é a verdade que me foi evidenciada através das escrituras e da revelação do Senhor. Essa é a verdade que nos foi revelada através da pessoa de Jesus Cristo que veio em carne, no qual, dentro da palavra, existem escrituras de pessoas que morreram mortes horríveis e tenebrosas para que você hoje pudesse ter contato com o evangelho desse Jesus. Pessoas que morreram mortes difíceis por acreditar em suas palavras. Não porque foram coagidas, mas porque elas andaram com o próprio Senhor Jesus. Essas pessoas testemunharam a pessoa de Cristo Jesus, e Cristo Jesus, o Filho de Deus, veio à Terra e nos mostrou que existe um céu e um inferno. Não, a morte não é um descanso para os seres humanos. A morte do corpo é apenas uma fase, uma etapa. Mas a alma tem um endereço. A questão é, primeiro, sabemos que o corpo morre, mas a alma, ela vive. O espírito sobrevive. E este é eterno, este não perece. De acordo com as escrituras, de acordo com o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Deus vivo, o homem, totalmente Deus, veio à Terra e nos mostrou que existe céu e inferno. Esse é um apelo meu. É um apelo meu porque agora eu tô aqui, mais calma, isso aconteceu mais cedo, mas porque quando aconteceu, eu tava com o coração acelerado, eu só consegui pensar nos meus familiares que ainda não tinham aceitado a Jesus Cristo. E eu só consegui pensar o quanto que eu preciso fazer tudo o que estiver ao meu alcance. Ser chata, ser irritante, orar sem cessar. Que torçam o nariz pra mim, mas se eu levar uma alma pra Jesus Cristo, se eu levar uma alma cativa daquele inferno maldito pro Senhor, então eu fiz algo. Irmãos, queridos, vocês conseguem imaginar que tiveram mortes horríveis, pessoas que foram crucificadas, pessoas que morreram envenenadas, pessoas que morreram apedrejadas pelo nome do Senhor? Vocês acham que elas fizeram isso por emoção, por instinto? Elas viram o que eu vi. Elas conheceram, elas entendiam. Elas compreenderam o quão vão era esse corpo. E o quão eterno é o espírito, de forma que o corpo virou nada. Como Paulo disse, o que antes eu considerava lucro, virou perda. Hoje, qualquer coisa virou perda do lado dessas coisas. Eu não me importo com nada, mas eu digo, ei, eu quero você no céu comigo sim. Mas para que você esteja no céu comigo, eu preciso que você compreenda que, não, a morte não é um lugar de descanso. E entender que o inferno é um lugar de juízo. É um lugar de juízo para com pecadores. Eu preciso que você entenda uma coisa. Eu mereço o inferno. Você merece o inferno. Qualquer pastor, padre, qualquer santo que exista, não importa se você faz caridade, se você é perfeito, se você procura, nós merecemos o inferno desde a queda de Adão, porque nós escolhemos nos afastar de Deus e viver por nós mesmos segundo a nossa vontade. Nós, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. O que é Deus? Deus é amor, totalmente justiça. O que eu quero dizer com isso? Não é nada que eu faça ou que você faça. Não importa o quão bom e perfeito você acha que é. Se você examinar agora o seu coração, você vai ver que existe maldade em você. E não importa o quão bom você tente ser, você sempre acaba caindo.
porque isso faz parte da sua natureza. Então você me diz, Ellen, existe então o inferno de julgamento e você fala que quer ir pro céu. Então agora o que eu preciso fazer? Eu acabei de dizer que perfeito você nunca vai conseguir ser. E digo que tanto pastores como padres ou qualquer ideia que você tenha de santidade também merece um inferno. Então, o que eu faço? Agora eu vou te apresentar a parte boa, perfeita e maravilhosa do vídeo. Jesus Cristo. Simplesmente Jesus Cristo. Eu quero que você leia comigo uma passagem. Porque antes que você ache completamente horrível o fato de ter um inferno, eu quero que você leia uma parte da Bíblia comigo. Jesus no Getsemane. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane. Mateus 26:36. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane. E disse aos discípulos, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levem consigo Pedro, os 2 filhos de Zebedeu. Começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhe disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fique aqui e vigiem comigo. E adiante-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando e disse, meu pai, se é possível que passe de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu como eu quero, mas e sim como tu queres. Novamente, voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo e disse, então nenhuma hora vocês podem vigiar comigo? Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo, meu pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse, vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Ellen, por que você leu essa passagem? Para te dizer que sim, o inferno é um lugar horrível. Mas que não. Deus não vai deixar com que todas as pessoas entrem no céu ou simplesmente entrar, porque Deus é um Deus, oba, não, fiz um negócio ali, Deus é totalmente amor. Se você quer compreender o amor de Deus, leia a palavra e conheça Jesus Cristo, porque aqui você vai conhecer como que Ele fez para que você, eu, um pastor, para que nós, pecadores, que todos os dias o insultamos com os nossos pecados, pois Ele é inteiramente santo, inteiramente justo, inteiramente perfeito, nos insultamos constantemente com os nossos pecados, mas mesmo assim, como as misericórdias dele se renovam a cada manhã, como que esse Deus conseguiu fazer com que eu e você saíssemos daquele cativeiro do inferno e fôssemos levados para o céu? Como que nós, cheios de pecados, conseguiríamos habitar num lugar completamente santo e imaculado? Através de Jesus Cristo. Através da compreensão de quem Jesus é. A partir do momento que a gente declara Jesus é o Filho de Deus, a partir do momento que a gente compreende que nós somos pecadores, que o bem que nós queremos fazer a gente não faz, e o mal que a gente não quer fazer a gente faz, a gente entende, eu sou um pecador. E a gente entende que a gente precisa de Jesus Cristo, o justo, o Filho de Deus, aquele que é inteiramente homem e inteiramente Deus, que veio à Terra para que nos tirasse daquele inferno e nos levasse para o céu para estar com Ele. Desse modo, Jesus Cristo enfrentou muita angústia. E não somente enfrentou a morte horrível e pesada da cruz, que é excruciante, você vai ver, você pode pesquisar na internet como a morte de cruz tem os seus efeitos no corpo, como a pessoa sai dilacerada. Em Isaías, antes mesmo, um profeta falou sobre a morte de cruz que Jesus passaria, ele disse que o seu corpo, o seu rosto estava transformado de uma tal forma que não conseguia-se nem ver o rosto dele, de tanta judiação que fizeram com ele. Bom, esse Jesus, não somente isso, mas ele também enfrentou uma coisa chamada a ira de Deus. O cálice que ele bebeu é da ira do Senhor. Então, sabe, todas essas pessoas que estavam no inferno, ali elas estão provando da ira de Deus. O que é a ira de Deus? É a separação total. Separação total e eterna de Deus. Você tem que entender que se hoje você consegue provar um pouco de bondade na sua vida, é porque Deus ele tem uma graça comum para com todos os seres viventes da Terra. Mas que quando morremos sem Ele, quando escolhemos viver sem Ele, morremos sem Ele, essa graça ela é cortada. Nós vivemos uma vida inteiramente longe de Deus. E sabe o que isso significa? Deus criou o amor, Deus criou a perfeição. Deus criou o amor, a perfeição, a justiça, tudo que é bom, belo e justo vem do Senhor. Quando nós cortamos inteiramente o nosso contato com Ele, todas essas coisas se perdem. O inferno ele é um lugar de ira,
É um lugar de angústia, é um lugar de tristeza, é um lugar onde não há amor. Porque Deus é amor e quando nós nos distanciamos dele, quando nós estamos cortados sem ele, nós não sentimos amor. E amor é a única coisa que verdadeiramente cura qualquer coisa. A questão aqui é, você quer aceitar Jesus? Jesus, ele fez o seguinte. Tem uma música muito boa que eu venho ouvindo esses dias e ela diz de uma forma muito poética o que o Senhor fez. E ela é assim: lembrem da canção. Cristo é o retrato de Deus. Do que foi feito antecedeu primeiro. Antes do nascer, fez justiça em si morreu. Supremacia e trono são teus. Lembrem da canção. E aquele que fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus. Não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem beber dele nunca mais terá sede. Jesus Cristo é o único que pode nos dar vida eterna. Se um dia pareceu distante e bobo a vida eterna para você, eu lhe digo, quando é posto em xeque a morte para nós, a gente vê de perto a diferenciação entre o corpo que perece e o espírito que é eterno, a gente entende porque Paulo não ligava para a própria vida. A gente entende que para ele, a vida dele e nada era a mesma coisa. A gente entende porque Pedro e os apóstolos morreram sem pensar duas vezes, porque em contrapartida do céu, da perfeição, da vontade de Deus, a morte não era nada. Aqueles que vivem no Senhor não temem. Portanto, se você quer conhecer esse Jesus, que morreu na cruz, sofreu grande angústia e sofreu a ira do Deus Todo-Poderoso, que sofreu em seu lugar um homem santo, perfeito, um homem que sem pecado nenhum, que só fez o bem à humanidade, decidiu morrer por você para que você não enfrentasse a ira de Deus no inferno e você pudesse estar com ele no céu. Bom, é isso que você precisa fazer. Você precisa declarar que Jesus Cristo, ele é Filho de Deus. Você precisa compreender que você é pecador, assim como eu, assim como todos nós. E você precisa confessar Senhor Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Pois Jesus Cristo é o único intermediador entre Deus e o homem. É Ele que nos costura com seu sangue juntos de Deus. Se a tua vontade hoje é de conhecer a Jesus e se entregar a vida àquele que nos amou tanto, que mesmo que nós dia após dia blasfemássemos contra eles, que os nossos pecados imundos veio à terra em forma de homem para dar a vida por você, então faça isso, para que nós venhamos um dia se encontrar nos céus e sorrir um para o outro e nos alegrar em Deus, nos alegrar na perfeição do Senhor, no amor perfeito dele. E para finalizar esse vídeo, eu quero orar por você. Posso orar por você? Eu vou orar, tá bom? Vamos lá. Vamos fechar os olhos. Senhor Deus, eu estou aqui neste momento, Senhor, comigo mesma, em uma sala, mas eu creio que o Senhor é poderoso. E aquilo que tu pediste para que eu fizesse, Senhor, eu sei que tu usará. Pois na tua palavra, o Senhor disse que a tua palavra nunca volta, Senhor. Que ela cria frutos. Deus, por isso eu peço para que, em nome de Jesus Cristo, o Senhor use esse vídeo para não somente chegar até pessoas, mas que essas pessoas venham se sentir, Senhor, profundamente tocadas pelo Espírito Santo. Que os seus corações, antes de pedra, se tornem corações, Senhor, capazes, Senhor, de sentir a tua gloriosa presença. Senhor, que os seus sentidos não venham estar mais embotados pelo pecado e pelo mundo, mas que eles venham ser purificados através de ti, Jesus. Que os seus olhos, que antes continham escamas e que não conseguiam ver a verdade, passem a ver a verdade em todas as coisas. E que em nome de Jesus elas vão ser libertas, Senhor, e salvas pela santidade do teu nome. E venham renascer em Jesus Cristo. E que no céu venhamos nos encontrar, Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor dê toda sorte, Senhor, espiritual, para que ela não somente venha te aceitar, mas que venha perseverar e permanecer até o fim dos seus dias. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. É isso. Bom, espero que tenha gostado do meu testemunho e espero que você tenha sido transformado. Que a forma com que você começou esse vídeo não venha a ser a forma que você terminou ele. Eu oro para que o seu coração agora esteja em chamas por santa e maravilhosa presença do Senhor. Glorifico o nome do Pai por você ter assistido esse vídeo. E tenha um ótimo dia. Se inscreva no canal, ou se não for um canal, eu não sei nem que plataforma eu vou lançar isso.
Mas que, se puder ajudar, ajude, curta, faça o que tiver de ser feito, se for da sua vontade. E é isso, um beijo, amém.